Pessoal, bem-vindos. Olha essa imagem que eu trouxe para vocês aqui. O que você vê? Uma pirâmide de ponta cabeça, não é mesmo? De uma certa forma, isso é um pouco desconfortável visualmente, ou para o nosso cérebro. Bom, meu nome é Felipe Gomes, eu sou psicólogo, perito psicólogo, e estou aqui no canal para trazer para vocês essa reflexão. Uma reflexão interessante que nós psicoterapeutas costumamos fazer no exercício da nossa profissão. O que eu quero mostrar aqui para você, primeiro, é como é desconfortável para o seu cérebro ver uma imagem de ponta cabeça. Como o nosso cérebro é treinado para adaptar as coisas e as situações. Mas notem vocês, olha aqui a outra imagem. O que vocês veem? Consegue ver a pirâmide agora de uma outra perspectiva? Se vocês observarem bem, notem vocês que se trata da mesma imagem. O que eu estou mostrando aqui para vocês é a mesma imagem, porém num ângulo diferente. E é isso que eu quero refletir aqui com vocês. Vocês sabem que a dificuldade nos relacionamentos, um dos exercícios mais difíceis é a gente se colocar numa outra perspectiva que não a nossa. Nós temos o costume e o hábito, nosso cérebro tem o hábito de colocar tudo na nossa perspectiva. Então nós olhamos o mundo de acordo com a nossa perspectiva. Isso é a nossa projeção do mundo. Isso são os mecanismos de defesa. O meu cérebro, ele é treinado para esses mecanismos de defesa. Eu só quero ver o mundo da mesma maneira. Então eu nego, eu reprimo, eu excluo. Não, dessa maneira não é. Isso não existe. Então, nas relações humanas, se não fizermos esse exercício de olhar o outro a partir de uma outra perspectiva, ou diante de um problema, uma situação, será que não conseguimos enxergar essa situação de um outro ângulo? E por que não fazemos isso? Justamente por conta desses mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa refletem uma dinâmica, um funcionamento da nossa mente. E muitas vezes esses mecanismos eles podem ser prejudiciais. A gente sabe como num trabalho psicoterapêutico, o terapeuta ele precisa oferecer para o seu cliente uma outra possibilidade de ver as coisas. Ou seja, ver as situações de um outro ângulo. Não existe uma psicoterapia que se faça sem oferecer para o seu cliente essa possibilidade. Então, se você é um psicoterapeuta, você deve tomar, inclusive, cuidado com seus próprios mecanismos de defesa. Porque se você for um psicoterapeuta e não souber oferecer para o seu cliente um outro ângulo de ver as coisas, o que vai acontecer? Você então estará forçando as suas opiniões a respeito de como você gostaria que ele visse o mundo. E todos sabem que isso está longe de ser uma psicoterapeuta. Então, o terapeuta que não sabe fazer isso, ou que não olha para os seus próprios mecanismos de defesa, no sentido de não forçar isso na relação com o seu cliente, ele não consegue, então, evoluir na terapia com o seu cliente. Então, o psicoterapeuta, ele deve ser capaz de oferecer para o seu cliente uma outra possibilidade de ver as coisas. E nós, nas relações, nos relacionamentos, devemos, então, exercitar essa questão. Muitas dificuldades das relações humanas nada mais são do que a questão de como você vê o mundo e projeta isso na relação com o outro. Muitas vezes eu quero estar certo, eu quero forçar o outro com o meu ponto de vista. E isso pode prejudicar relacionamentos de amizades, namoros, relacionamentos profissionais, relacionamentos de todas as ordens, se eu não tiver essa capacidade de fazer esse exercício também de poder querer ver as coisas de um outro ângulo, ou poder ver as coisas a partir da perspectiva do outro. A gente sabe que querer forçar
a minha perspectiva no outro ou no mundo, isso chega a ser muito próximo da loucura. A loucura, a gente pode pensar que nada mais é de você querer forçar a sua realidade no mundo. Você querer forçar a sua realidade, querer impor o modo como você gostaria que o mundo funcionasse ou a sua realidade no mundo. E a gente sabe que o mundo não funciona dessa maneira. É justamente ao contrário. Devemos ser capazes de suportar aquilo que o mundo impõe diante dos nossos desejos e muitas vezes nos frustra. Por quê? Porque a realidade muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é muito diferente daquilo que eu gostaria que fosse, daquilo que o meu mecanismo de defesa para me defender desse confronto com a realidade ou a minha dinâmica mental, que em algum momento da minha vida pode estar estreitada, pode estar adoecida. Então, eu posso me prejudicar nesse jogo e nesse contato com a realidade se eu não for capaz de fazer esse exercício, de olhar para os meus mecanismos mentais e, ao mesmo tempo, suportar aquilo que vem da realidade e que pode ser diferente da maneira como eu enxergo o mundo. Mas então eu tenho que ser capaz de buscar outras perspectivas para eu poder olhar a mesma coisa, como vocês viram aqui na imagem. Se trata da mesma imagem, as duas são pirâmides. Qual que é a diferença? A diferença é a perspectiva, é o ponto de vista. Uma está de cabeça para baixo e outra está, normalmente aparecendo aí para vocês. Então, a mesma imagem, só que de perspectivas diferentes. Então, isso parece que é algo muito simples, mas no exercício dos relacionamentos do nosso dia a dia, isso é o que define a nossa capacidade de lidar com as adversidades, com as situações da vida que pode trazer frustrações para nós, ou até mesmo as dificuldades nos próprios relacionamentos, se eu puder, então, trabalhar e exercitar essa flexibilidade, esse contato com aquilo que é diferente do modo como eu vejo. Tá bom, pessoal? Então, fiquem comigo, acompanhem o canal, comente, curte e aguardo vocês no próximo vídeo.